aula no livro de produção de texto, utilizando na página 20 e 21. A 20 é para ler e responder a página 21. Antes de eu colocar um vídeo explicando sobre fábulas. Quem criou a fábula, como é que pode ser as fábulas, e tem também a explicação da atividade nesse vídeo. Em seguida, temos o caderno de religião. Vocês vão copiar a atividade do caderno de religião. Copiar a atividade. E até fez aqui, ó, a atividade de vocês, o cabeçalho certinho. Para pular a linha depois do nome curso. Se não couber o nome fundamental, coloca na linha de baixo. Aí pula a linha e faz o nome aluno. Aí pula 2 linhas, porque vocês colocam o nome completo na primeira linha. E embaixo, vocês terminam de colocar o nome de vocês na outra linha. Porque tem pessoas que não estão escrevendo o nome completo. E lembrar de colocar o nome da professora. Pula a linha para a atividade da região. Copia toda a atividade. E também aí tem aí, depois do vídeo do livro de produção de texto, tem um videozinho que vocês vão assistir, que é a Corrida dos Sapos, para responder a atividade do caderno de ensino religioso. Entendeu? Ou de religião. Tem também, que vai colocar lá no grupo, a historinha por escrito, no grupo do 3º ano. A história da Corrida dos Sapos. Quem não quiser assistir o vídeo para responder a atividade, tem lá no grupo do 3º ano a historinha escrita que vai colocar, certo? Quem não quiser responder pelo vídeo. Mas tia fez a atividade para vocês assistirem o vídeo e estarem respondendo as perguntinhas do caderno através do vídeo, ok? Então, até amanhã. Nossa próxima aula vai ser do livro de gramática. Nós só vamos utilizar só o livro de gramática, não vai ter o caderno. Então, não vai ser preciso vocês copiarem o cabeçalho hoje e a atividade, porque só vamos utilizar só o livro de gramática. Ok? Então, tchau, até amanhã. Qualquer dúvida, estou na escola das 9 até as 11 horas. Beijinho. Galerinha, e aí, como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula de produção textual? Vamos começar mais uma semana. E agora a gente vai começar a falar sobre as fábulas. Quem aí sabe o que são as fábulas? Elas são histórias protagonizadas por animais que têm um pouco de comportamento humano. E elas sempre nos trazem um ensinamento, né? Uma lição, que a gente pode chamar de moral, certo? Então, as fábulas, elas surgiram antigamente como uma das primeiras maneiras com que a gente contava histórias. Naquela época, as pessoas elas viviam muito perto dos animais, certo? Ou daqueles animais com que elas tinham em casa, né? Que eram os domésticos, ou os animais que caçavam. Então, essas histórias, já tem muito tempo que elas são contadas, certo? Vamos conhecer um dos primeiros fabulistas? Ele foi o Esopo, e ele nasceu lá na Grécia Antiga, quase 700 anos antes de Cristo, sabia? E ele trabalhou como escravo. As suas fábulas, gente, tornaram-se muito populares por lá e elas foram reelaboradas muitas vezes por vários escritores. Então, lembra que a prof falou que às vezes existe um que criou e alguns outros vão modificando, né? Contando a história um pouco diferente, tá? Se você procurar em várias bibliotecas, livrarias, com certeza vocês vão encontrar muitas das fábulas com que o Esopo criou, certo? Ele contava muitas histórias, certo? Mas ninguém sabe se ele existiu. Então, o que importa é que as suas fábulas encantam gerações e gerações há muito tempo, certo? Além do Esopo, outro grande escritor que também se dedicou muito às fábulas era o Jean de La Fontaine, tá? E a gente vai conhecer um pouquinho mais da história dele agora. Ele era francês, ele nasceu lá em Paris em 1621. Muito tempo depois do Esopo, muito, muito, muito tempo. Ele se interessava pela literatura, certo? Ele escrevia poesias e as fábulas, elas só foram um grande sucesso depois de muito tempo, tá? Como escritor para ele. Ele escrevia numa linguagem bem fácil, então, que a gente entendia para aquela época. Então, se tornava as fábulas muito mais atraentes, porque as pessoas entendiam muito, né? Entre as muitas fábulas, ele escrevia, de La Fontaine, algumas eram do Esopo,
certo? Que, digamos que era o pai do gênero, porque ele criou as fábulas, certo? Uma curiosidade, a palavra fábula ela vem do latim, que é uma língua muito antiga, do verbo fabulare, que significa conversar, narrar. É dela que vem o verbo português falar, das fábulas, de falar. Olha que legal! E as primeiras edições das fábulas de Esopo foram produzidas para os adultos mais do que para as crianças. Por que será que foram produzidas para os adultos mais do que para as crianças? Primeiro, porque tinham uma lição de moral sempre, porque elas tinham comportamentos adultos, comportamento de pessoas adultas, certo? E antigamente não se lia muito para crianças, digamos assim, as pessoas que liam muitos livros, os adultos. Então, por isso que eram escritas as fábulas, né? As primeiras fábulas foram principalmente para adultos. Sabia? Bem legal essa curiosidade. Aqui no Brasil, as fábulas de Esopo e de La Fontaine, elas foram reescritas por muitos escritores, mas tem um, que é o Monteiro Lobato, que é o que criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que reescreveu algumas dessas fábulas também. E o Lobato, ele também escreve fábulas dele que envolvem os personagens do sítio, né? Quando ele vai contar. Eu vou contar agora uma fábula para vocês, não sei se vocês conhecem, é uma fábula bem legal, para a gente depois fazer algumas atividades no livro de produção textual. Preparados? Então vamos lá. É a Rã Sábia, o nome dessa fábula. Como a onça estivesse para caçar-se, os animais todos andavam aos pulos, radiantes, como o olho na festa prometida. Como uma velha rã sabidona, torcia o nariz àquilo. O marreco observou-lhe o trajeto e disse: Grande enjoada, que cara feia é essa? Quando todos nós pinoteamos alegres no antegozo do festão? Por um motivo muito simples, respondeu a rã. Porque nós, como vivemos quietas, a filosofar, sabemos muito da vida e enxergamos mais longe do que vocês. Responda-me a isso. Se o sol se casasse, em vez de tornar o mundo sozinho, o fizesse ajudado por Dona Sol e por mais vários sóis filhotes, o que aconteceria? Secavam-se todas as águas, está claro? Isto mesmo, secavam-se as águas e nós, rãs e peixes, levaríamos a breca. Pois calamidade semelhante vai cair sobre vocês. Caça-se a onça e já de começo será ela e mais o marido a perseguirem os animais. Depois aparecem as oncinhas e os animais terão que aguentar com a fome de toda a família. Ora, se é só apetite já nos faz tanto mal, será que quando forem 3, 4 e 5? O marreco refletiu e concordou. É isso mesmo. Qual é a moral? Pior que um inimigo é 2, pior que 2 é 3. Essa é uma fábula que quem escreveu foi o Monteiro Lobato, né? Das fábulas dele, é de um livro dele. E eu quis trazer um pouquinho para vocês conheçam, além de La Fontaine e do Esopo, outras fábulas contadas por outros autores, certo? Agora, atenção no que a gente vai fazer. Vamos lá na página 20 e na página 21. Lá na página 20, sobre fábulas, certo? Agora a gente vai ler a fábula de Jean de La Fontaine, certo? Que foi um dos maiores escritores de fábulas da história, que se chama O Lobo e o Cão. Então vamos lá? O prof vai contar para vocês. O Lobo e o Cão. Um lobo e um cão se encontraram no caminho. Disse o lobo: Companheiro, você está com ótimo aspecto. Gordo, o pelo lustroso, estou até com inveja. Ora, faça como eu, respondeu o cão. Arranje um bom amo. Eu tenho comida na hora certa, sou bem tratado, minha única obrigação é latir à noite, quando aparecem ladrões. Venha comigo e você terá o mesmo tratamento. O lobo achou ótima ideia e se puseram a caminho. Mas, de repente, o lobo reparou numa coisa. Que é isso no seu pescoço, amigo? Parece um pouco esfolado, observou ele. Bem, disse o cão, isso é uma coleira, sabe? Durante o dia, meu amo me prende com uma coleira,
que é para não assustar as pessoas que vêm visitá-lo. O lobo se despediu do amigo ali mesmo. Vamos esquecer, disse ele. Prefiro minha liberdade à sua fortuna. Então, olha só essa fábula, O Lobo e o Cão. Quem escreveu foi de La Fontaine. Agora, na página 21 do livro de vocês vão responder. Na número 1. Escreva uma moral para a fábula apresentada. Qual é uma lição de moral que ela nos deu? Por exemplo, ela falou de quem fica preso e quem fica solto, de quem tem liberdade e quem não tem. Então, agora vocês vão escrever uma moral para ela. Por exemplo, será que a liberdade é o nosso bem mais precioso? O que a gente pode falar sobre a liberdade, né? Que é sobre o que a fábula estava falando. Na 2. Ordene logicamente a fábula. Lembre-se de que a moral vem sempre ao final da história. Então, vamos lá. Ali a gente tem aqueles pedaços da história. Então, vocês vão colocar qual que veio primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. O 5 é fácil, porque ali já disse, a moral ela vem sempre no final da história. Então, ali está escrito, moral da história, nem tente forçar demais a sorte. Então, a gente já sabe que esse é o número 5. E agora vocês vão descobrir qual veio primeiro, vai ler ali e vai colocar o número 1. Qual veio depois, vai colocar o número 2. Daí o 3 e o 4. Ok? Agora, número 3. Sobre o texto que você leu na questão anterior, responda. Quem são os personagens do texto? Aquela nossa fábula, certo? B, dessa fábula aqui, ó. Dessa aqui, da número 2, certo? Não é da fábula do lobo. B, quantos animais há no texto? Eles apresentam características humanas? E quais são essas características? C, que outro ensinamento você percebeu nessa fábula? Então, você pode ter percebido outro ensinamento. Então, é uma resposta pessoal. E 4, pense em um ensinamento que você gostaria de transmitir às pessoas e crie uma fábula em torno dele. No final, seguindo a estrutura da fábula, escrevam. Então, o que vocês vão fazer na 4? Vocês vão pensar em alguma coisa que vocês querem transmitir para as pessoas. Por exemplo, respeito, ou solidariedade, ou amor. E vocês vão tentar criar uma fábula em cima disso. Lembrando, as fábulas são com os animais que falam, certo? Não esquece do título, que é muito importante. Acredito em você. Lembrem-se que você é inteligente e capaz. Vamos lá, preste bem atenção em todas as atividades. Beijos, até a próxima aula. Era uma vez uma corrida de sapinhos. O objetivo era atingir o alto de uma grande torre. Havia no local uma multidão assistindo, muita gente para vibrar e torcer por eles. Começou a competição. Mas como a multidão não acreditava que os sapinhos pudessem alcançar o alto daquela torre, o que mais se ouvia era: que pena, esses sapinhos não vão conseguir. Não vão conseguir. E os sapinhos começaram a desistir. Mas havia um que persistia e continuava a subida em busca do topo. E a multidão continuava gritando: que pena, voltem! Vocês não vão conseguir. E os sapinhos estavam mesmo desistindo, um por um. Menos aquele sapinho que continuava tranquilo, embora, claro, cada vez mais ofegante. Já ao final da competição, todos desistiram, menos ele. A curiosidade tomou conta de todos. Queriam saber o que tinha acontecido. E assim, quando foram perguntar ao sapinho como ele havia conseguido concluir a prova, aí sim conseguiram descobrir que ele era surdo. Então não permita que as pessoas com péssimo hábito de serem negativas derrubem as melhores e mais sábias esperanças de nosso coração. Lembre-se sempre, há poder em nossas palavras e em tudo que pensamos. Portanto, procure sempre ser positivo. Seja surdo quando alguém lhe diz que você não pode realizar seus sonhos.